Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua mente, sobre o seu coração nesse dia. Hoje eu quero compartilhar algo tão profundo e poderoso que o Senhor tem ministrado ao meu coração nesse tempo. A verdade é que se existe um lugar que nos desafia, esse lugar é o da dependência de Deus. Talvez você já tenha ouvido muito a respeito disso, pregações, livros, testemunhos. Muito se fala a respeito da importância de depender de Deus, mas fato é que só conseguimos encontrar esse lugar quando Deus nos tira da zona de conforto e começa a remover os nossos apoios emocionais, financeiros e relacionais. A maioria de nós caminha muito tempo com Jesus, mas demora ainda mais tempo para encontrar o lugar de depender, o lugar da dependência. E eu ouço dizer que muitos filhos de Deus passam pela vida sem chegar nesse santo destino. Então você pode me perguntar, mas como que isso é possível? Afinal, se eu sou salvo, então automaticamente eu dependo do Senhor. Sim, é verdade, a respeito da salvação nós somos dependentes dele, mas entre o momento da nossa conversão e o momento do encontro com o Senhor lá na glória, existe um caminho, uma vida acontecendo, um processo contendo circunstâncias, pessoas, compromissos e emoções da alma. E é aí que a verdade se revela. É nesse caminho que Deus deseja então nos posicionar no lugar de dependentes dele. E logo mais você vai compreender por que se trata de um lugar em Deus. Então, antes de tudo, precisamos entender que nós, seres humanos, temos a tendência de nos apoiar em muitas coisas. Lá na nossa infância, quando somos crianças, nos apoiamos totalmente em nossos pais ou em nossos cuidadores. Depois nos tornamos adolescentes e tendemos a nos apoiar na companhia de um grupo, amizades, popularidade. Já quando a juventude chega, nos apoiamos no namoro, nos relacionamentos, na expectativa de um diploma, em um emprego promissor. E à medida que os anos vão passando, os nossos apoios emocionais só aumentam. Carros, casa, casamento ideal, dinheiro, vida social. Em algum momento dessa trajetória, Deus então entra na sua vida. A salvação chega, os pecados são perdoados, a luz resplandece, Cristo nos resgata. O coração se enche de paz, afinal de contas agora sou salvo, tudo está resolvido. Só que a maioria das pessoas para por aí e acredita que automaticamente se tornaram dependentes de Deus e está tudo certo e resolvido consigo mesmas. Porém, os sintomas comunicam uma realidade diferente. A ansiedade, o medo de ficar solteiro, o trabalho excessivo, a depressão, a dependência emocional, a instabilidade emocional, um remedinho aqui e outro ali, só para regular os picos de ansiedade daquele dia difícil. Afinal, quem não toma um remedinho hoje em dia, não é verdade? E eu não estou dizendo aqui que é pecado tomar uma medicação em um momento específico de sofrimento emocional. O problema é fazer da medicação um escape para não lidar com raízes mais profundas em nossa alma. Muitos de nós vivenciamos decepções e traumas na infância que desencadearam um raciocínio de desconfiança. Talvez lá na sua infância você foi quebrado na sua confiança, os seus pais prometiam e não cumpriam. O ambiente que deveria ser de segurança não foi, e isso te levou a apoiar as suas emoções e depender de coisas que você sente que pode controlar, manejar e se afasta da dependência e da confiança em Deus. Porque afinal, se o meu pai e a minha mãe já falhou comigo, que eu podia vê-los, eu podia tocá-los, eu podia ouvi-los, o que eu vou esperar de um Deus que eu não consigo ver, que eu não consigo tocar? O sentimento talvez que você tenha no seu coração é que por mais que você ame a Deus e creia em Deus, é impossível você ter garantias suficientes para confiar e depender dele. Então, antes de a gente continuar entendendo esse assunto, faça um breve exercício mental, perceba como estão as suas emoções. No último ano, o que mais mexeu com você? O que sequestrou as suas emoções e os seus pensamentos? O temor em se perder da presença de Deus ou o medo talvez de perder algo ou de perder alguém? O que te apavora mais? O medo de desobedecer e não ouvir a direção do Senhor ou o medo de passar pela privação de algo? Eu não sei que tipo de algo importante passou na sua cabeça, mas se alguma coisa ganhou de Deus nesse teste, você talvez esteja dependendo mais disso do que do Senhor, e é na posse disso que está a sua satisfação. Sabe aquela famosa expressão, fulano não vive sem isso? Pois é, todos nós estamos sujeitos a nos apegar e passar a depender de coisas e de circunstâncias sem perceber, mesmo conhecendo ao Senhor.
Mas será que você consegue imaginar o quão triste é passar a vida inteira dependente de coisas, pessoas ou circunstâncias? O quão lamentável é atrelar a nossa história a algo transitório, mutável e passageiro? Por mais prazeroso que isso seja, você já parou para pensar a respeito das inúmeras vezes que a sua alegria e sentido de viver ficou retido a situações terrenas? E enquanto aquela questão não se resolveu na sua vida, a sua alegria, o seu contentamento simplesmente desapareceram? Essa é uma escravidão invisível e silenciosa que acontece dentro de nós. Lá em Colossenses capítulo 1, verso 13, a palavra de Deus diz que o Senhor nos libertou da escravidão e da prisão que estava reservada para nós. Diz assim: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. O sacrifício de Cristo na cruz nos ofertou uma vida sem amarras, uma alegria que não depende de circunstâncias, coisas materiais ou da presença de pessoas conosco. Mas nós continuamos trocando essa vida extraordinária por uma vida instável e emocionalmente dependente. Preferimos brigar com Deus por uma bênção do que entrar no lugar de dependência e descanso do céu. Mas, se analisarmos com carinho e com a ajuda do Espírito Santo, perceberemos que isso é loucura. Abrir mão de um lugar onde nossa fonte de satisfação é inesgotável, onde o contentamento nunca acaba, onde a alegria se renova a cada dia, onde dependemos do único que nos ama perfeitamente e eternamente e que jamais nos deixa, jamais falta conosco, jamais nos desampara, e preferir viver amarrados no finito, naquilo que alguém um dia nos disse que precisamos ter, que precisamos possuir. Duvidamos que a presença de Jesus é muito mais poderosa e satisfatória do que qualquer coisa que esse mundo pode nos dar. Estamos trocando pastos verdejantes pela finitude terrena. Acreditamos que Deus tem poder para nos livrar do inferno, mas que aqui na terra Ele não é suficientemente completo para nossa alma e nosso coração. Acreditamos que a felicidade que Ele nos oferece não é suficiente. E é por isso que Ele tira algumas coisas de nós, ou nos faz esperar muito mais tempo por promessas que Ele poderia nos dar agora mesmo. Sabe por quê? Porque Ele precisa e deseja ardentemente nos apresentar o seu amor, a sua suficiência, glória e poder. Talvez você esteja esperando há muito tempo por algo que é até louvável, que o Senhor já disse que vai te dar um dia, que vai glorificar o nome do Senhor. Ou então, talvez você esteja passando por um momento de privação de algo que Deus já tinha te dado. E nesse momento é importante que você entenda que o Senhor deseja te conduzir a esse lugar que você ainda não conhece de fato. O lugar de dependência se estabelece exatamente no momento onde a nossa fé deixa de ser apenas palavras, sentimentos e ideias e se materializa em contentamento e graça abundante. Entenda que ninguém, por mais que nos ame, tem em si mesmo o poder de nos preencher, assim como coisas materiais ou circunstâncias favoráveis não têm o poder de nos completar ou de fato nos fazer felizes. Apenas Jesus tem esse poder e Ele está te provando para que você finalmente descubra essa verdade maravilhosa. Jesus Cristo te ama e Ele quer te dar uma vida em abundância. Deixe Cristo quebrar as suas correntes mentais, emocionais e espirituais, remover as muletas, as bengalas, os apoios da sua alma e te permitir andar com autoridade e liberdade no Espírito. A dor da perda ou da espera dura até o momento em que você descobre essa liberdade, então você entenderá que existe justiça, paz e alegria no Espírito Santo, ainda que você não tenha o que desejou ter um dia. E saiba que não existe entrega que não seja respondida pelo Senhor com abundantemente mais. E nessa hora eu quero orar por você, para que o Senhor te dê coragem para finalmente se entregar a esse lugar de dependência, confiar nele e encontrar verdadeira paz. Feche os seus olhos e ore comigo nesse momento. Senhor, eu coloco diante do Senhor essa vida, essa pessoa que tem sido tão angustiada, atormentada por medos, por desconfianças. Ela ainda não conhece a dependência do Senhor, ela ainda não conhece esse lugar
lugar maravilhoso onde o Senhor se revela. Senhor, toca na mente e no coração dessa pessoa nesta hora e leva ela a este lugar, que ela possa entregar tudo aquilo que ela está segurando nas suas mãos, os seus medos, os seus sonhos, aquilo que ela acha que se ela entregar nas tuas mãos, o Senhor vai tirar dela. Senhor, revela ao seu coração o seu amor, a sua graça, derrama do teu amor, da tua presença no coração e na mente dessa pessoa nesta hora, para que finalmente, Senhor, ela sinta que o amor do Senhor, a bondade do Senhor e a fidelidade do Senhor é muito maior do que qualquer coisa que ela acha que é importante. Ó Senhor Jesus, que verdadeiramente ela possa ver e possa contemplar a fidelidade do Senhor em sua vida muito mais do que ela podia imaginar. Ó Deus, em nome de Jesus, eu abençoo e glorifico o seu nome pela obra que o Senhor começou a realizar na vida desta pessoa hoje, em nome de Jesus. Se essa mensagem fez sentido para você, inscreva-se no canal, deixe o seu like, o seu comentário e principalmente compartilhe com seus amigos e com aqueles que você sabe que precisam ouvir esta palavra hoje. Que Deus te abençoe.